A tensão está no limite e o mundo assiste a um momento crítico. Enquanto a Lituânia fecha cerco contra espiões russos e bielorrussos, o fantasma de um conflito em larga escala volta a pairar sobre a Europa. E não é só isso. O primeiro-ministro eslovaco Robert Fico acusa Zelensky de ameaças e anuncia uma visita polêmica a Moscou. As forças armadas ucranianas marcam presença em um desfile histórico, mas não onde o Kremlin esperava. E agora, a saída de Warren Buffett do palco dos investimentos sinaliza o fim de uma era. Tudo isso, e muito mais, você confere aqui, com análise profunda e sem filtros. Porque a informação de qualidade não pode esperar. E o seu apoio é o que nos mantém no ar. Curta, comente, compartilhe, são gestos simples que fazem toda a diferença. Vamos ao que interessa. Vladimir Putin não esconde suas intenções. Para ele, a reconciliação com a Ucrânia é inevitável, mas sob suas condições. Não com o governo de Kiev, mas com uma parte do povo ucraniano que, na visão do Kremlin, faz parte da nação russa. E garante, nem será preciso recorrer ao arsenal nuclear. Temos recursos mais que suficientes para levar esta operação iniciada em 2022 ao seu desfecho lógico, do jeito que convém à Rússia, declarou em uma entrevista cuidadosamente orquestrada, onde tentam pintá-lo como um líder acessível, quase humano. Coincidência? Improvável. Com os índices de aprovação em queda, cada palavra é calculada. E você, o que acha? Por que esse timing? Deixe sua opinião nos comentários, sua voz importa. Mas o que realmente irritou Moscou foi a notícia que correu o mundo: soldados ucranianos participarão do desfile da vitória em Londres, lado a lado com veteranos britânicos. Para o Kremlin, isso é um ultraje. Como assim? A vitória é nossa, ecoam os discursos oficiais, como se a história pertencesse a um único país. A última vez que algo semelhante gerou tanta polêmica foi em 1936, quando fascistas britânicos marcharam pelas ruas de Londres sob olhares consternados. Agora, 88 anos depois, a capital inglesa recebe os defensores da Ucrânia com honras militares, sob o som de marchas e o rugido de aviões. Um recado claro: a luta de hoje tem raízes na batalha de ontem. Enquanto isso, o premier eslovaco Robert Fico não se intimida. Depois de acusar Zelensky de ameaçar a líderes globais, incluindo os presidentes da China e do Brasil, com supostas retaliações caso visitem Moscou, ele é taxativo: não aceito chantagens disfarçadas de preocupação com segurança. Se o Sr. Zelensky acha que seus alertas vão afastar delegações estrangeiras, está redondamente enganado. O plano de Putin para um cessar-fogo de 3 dias, entre 8 e 10 de maio, foi recebido com ceticismo. Zelensky não poupou palavras: teatro. Uma pausa estratégica para rearmar e atacar com mais força. O Kremlin esperava um gesto de boa vontade, colheu uma rejeição contundente. E a sombra da ameaça nuclear? Em Nikopol, um alerta de radiação foi acionado por engano, segundo o prefeito. Mas o nervosismo persiste: a usina de Zaporizhzhia, sob controle russo, segue como um barril de pólvora. Cada obus que cai na região reacende o medo de um desastre sem precedentes. Acompanhamos de perto, minuto a minuto, com atualizações exclusivas em nossos canais. Não fique de fora. Na Romênia, as urnas estão aquecidas. O país escolhe um novo presidente em um clima de desconfiança generalizada. Depois de um escândalo que anulou a eleição anterior, com denúncias de fraude via redes sociais e interferência externa, o favorito agora é George Simeon, um nome que assusta a Bruxelas e Washington. Com discursos inflamados, ele surfa na onda do descontentamento, contra a elite tradicional, contra a União Europeia, contra tudo que soa como sistema. Sua base? Milhares de romenos espalhados pelo mundo, que veem nele a promessa de uma revanche nacional. Mas a resistência se organiza. 2 candidatos pró-Ocidente, o ex-senador Crin Antonescu e o prefeito de Bucareste Nicu Ordan, se preparam para barrar sua ascensão no segundo turno, marcado para 18 de maio. Estamos divididos, mas o próximo presidente deve unir o país, admite Antonescu, veterano da política. A disputa não é só por votos, é pelo futuro de uma nação cansada de promessas vazias. E a Lituânia não está para brincadeiras. Desde o dia 3 de maio, russos com residência no país que viajam com frequência à Rússia ou Belarus estão sob suspeita. Bastam 2 visitas em 3 meses para perder o direito de ficar. Não é burocracia, é um aviso, esclarece o Ministério das Relações Exteriores.
As novas regras são duras, menos vistos, mais restrições à compra de imóveis e até controle sobre a entrada de hryvnias ucranianas na zona do euro. Quem vai à Rússia hoje apoia, direta ou indiretamente, uma guerra contra a Europa, justificam. Dos 14 mil russos com residência na Lituânia, quantos perderão seu status nos próximos meses? A bola está com você. Comente, debata, compartilhe sua análise. Enquanto isso, o Oriente Médio arde. Uma rocket lançada pelos Houthis do Iêmen furou as defesas aéreas de Israel e explodiu perto do aeroporto Ben Gurion, um dos alvos mais vigilados do país. O estampido ecoou a poucos metros de um centro nevrálgico da segurança israelense, um sinal de que, mesmo com tecnologia de ponta, a ameaça está sempre à espreita. E a pergunta que não quer calar: até onde esse conflito pode escalar? A rocket não apenas atingiu o solo, ela rasgou o mito da invulnerabilidade israelense. 3 feridos, segundo as autoridades, com lesões leves. Mas o verdadeiro dano não está nos corpos, e sim na confiança abalada. O sistema de defesa antiaérea, o orgulho tecnológico de Israel, falhou. Não uma, não duas, mas em todas as tentativas de interceptação. As baterias Iron Dome, os radares de última geração, os protocolos de emergência, nada funcionou. E quando o exército israelense, IDF, admite publicamente que a ameaça passou impune, o mundo inteiro ouve o recado: até os mais blindados têm brechas. Agora, a pergunta que arrepia a espinha dorsal de Jerusalém: e se a próxima não for uma rocket artesanal, mas um míssil balístico irânio com ogiva nuclear? No gabinete de guerra, já se fala abertamente em retaliação contra o Iêmen, não apenas contra os Houthis, mas contra o próprio território. O ministro da Defesa foi taxativo: quem nos fere, receberá 7 vezes mais dor. Palavras que não são retórica, são promessa. E quando Israel promete, o Oriente Médio treme. Fiquem atentos, as próximas horas podem definir se teremos uma escalada controlada ou um incêndio regional. Comentem, debatam, o que vocês fariam no lugar de Netanyahu. Enquanto o Médio Oriente se equilibra na corda bamba, a Ásia acende outro pavio. A Índia cortou a água do Paquistão. Não é metáfora, não é ameaça, é fato consumado. Depois do atentado em Caxemira, que ceifou 26 vidas, a maioria turistas inocentes, Nova Delhi fechou as comportas da represa de Bagliar, no rio Chena. Um golpe cirúrgico, calculado para doer onde mais lateja, na sobrevivência de milhões. Não se trata apenas de uma barragem. É um ataque às veias que irrigam o Paquistão, a agricultura, a economia, a vida cotidiana de uma nação já asfixiada por crises. O Tratado de Águas do Indo, assinado em 1960 e sagrado por décadas, foi rasgado com um decreto. A Índia alega legítima defesa, o Paquistão grita guerra hídrica. E quando duas potências nucleares começam a brincar com fogo literal, o mundo deveria parar para ouvir o estalo seco da corda arrebentando. Islambad já acionou o Banco Mundial, a ONU, qualquer tribunal que possa ouvir seus apelos. Mas desta vez, Delhi não está para a diplomacia. Depois de anos engolindo provocação, o atentado em Caxemira foi a gota d'água, ou melhor, a última gota que faltava. A pergunta que fica: até onde a Índia está disposta a ir? E o que o Paquistão, encurralado, fará quando as torneiras secarem de vez? E enquanto geopolítica e conflitos redesenham o mapa do caos, o império silencioso se despedida. Warren Buffett, o oráculo de Omaha, aos 94 anos, finalmente baixou as cortinas. Depois de 6 décadas no comando da Berkshire Hathaway, transformando uma empresa têxtil falida no quarto maior conglomerado do planeta, ele anunciou sua saída com a frieza de um jogador que sabe quando deixar a mesa. Não houve discurso emotivo, nem lágrimas. Apenas uma frase seca, jogada no final de uma maratona de 5 horas de perguntas: Greg Abel será o novo CEO no final do ano. Até Abel, seu sucessor, parece ter sido pego de surpresa. Sentado ao lado do mestre, ouviu a notícia junto com milhares de acionistas em Omaha, boquiaberto. Buffett, que jurava nunca se aposentar: adoro demais esse jogo para parar, agora admite, o tabuleiro mudou. Em seu último relatório anual, ele já havia disparado alertas sobre a política fiscal insana dos Estados Unidos, um sistema que, nas suas palavras, incentiva a estupidez financeira. Coincidência ou não, dias antes do anúncio, ele havia criticado duramente Donald Trump, acusando suas políticas de ameaçar a estabilidade dos mercados.
Seria um magnata bilionário, conhecido por seu pragmatismo glacial, fugindo antes do naufrágio? Buffett não é de gestos teatrais. Se está saindo, é porque enxerga tempestades no horizonte e prefere não estar no convés quando elas chegarem. O homem que sobreviveu a crises, bolhas e guerras econômicas agora passa o bastão, não por fraqueza, mas por estratégia. Afinal, como ele mesmo diz, só quando a maré baixa é que descobrimos quem estava nadando nu. Fiquem ligados. O mundo não para e nem nós. Comentem, compartilhem, debatam. Qual o próximo domínio a cair? Você acha que Israel atacará o Iêmen? A Índia e o Paquistão vão além das ameaças? E Buffett, genialidade ou sinal de alerta vermelho? Suas opiniões importam. Não esqueçam do like, da inscrição, e se esse conteúdo te fez pensar, o super obrigado é sempre bem-vindo. Até a próxima e que as notícias, pelo menos as suas, sejam boas. Música.